Boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande retornar à Nova Londrina, Casa Espírita Caminho da Luz. E principalmente fazer reflexões em torno do conhecimento espírita, em torno do conhecimento que nos deixou Allan Kardec, a fim de que pudéssemos, no decorrer das nossas experiências no mundo, sabermos a melhor forma de conduzir as nossas ações, os nossos pensamentos. Já há algum tempo eu venho dedicando ou realizando um esforço no sentido de tentar compreender a alma, o ser, a vida. Até porque, mesmo sendo espírita ao longo de um tempo, eu, em um determinado dia, comecei a questionar muitas coisas que aconteciam. Mesmo com o conhecimento espírita, eu falava, mas meu Deus, acordo todo dia, trabalho, volto para casa, almoço, volto para o trabalho, à noite, vou estudar, vou fazer alguma coisa. No outro dia, acordo, vou para o trabalho. E a gente vive essa repetição, né? Uma rotina. Que é claro, é fato, né? Quando a gente vai aumentando os anos da vida, a gente começa a se perguntar, né? Por que eu faço isso? Você já se perguntaram? Por quê? Por que eu acordo todo dia? Por que eu me dou? Né? Por que eu me dou ao trabalho? Por que eu me dou à família? Por que eu me dou à sociedade, ao estudo? Porque a gente vai chegando em um ponto que nós falamos assim, meu Deus do céu, é tudo tão repetitivo. Por que é? Né? Mudam os problemas, mas a gente continua sempre com um problema. Tem dia que é um problema que o outro, mas a gente vai avaliando sempre os mesmos, por mais que os problemas são diferentes, aquilo desperta aquilo que tem de pior na gente, a gente se sente mal, a gente fica ruim, e tem dia que a gente está mais alegre, e parece que a alegria não dura alguns minutos, daqui a pouco a gente já está bravo de novo, e é a vida. E quando nós nos questionamos o porquê de todas essas coisas, né, esse ciclo que a gente adentra e muitas vezes não compreende, significa que nós estamos querendo, de alguma forma, conhecê-la melhor. E buscar um aprofundamento a respeito da vida é buscar um aprofundamento ou um conhecimento maior a respeito, principalmente, de nós mesmos. Porque o que está posto fora de mim não deixa de ser um reflexo daquilo que eu carrego dentro da minha alma. E às vezes a gente fica buscando as respostas fora da alma, quando a resposta ela está dentro da alma. É claro e é fato que o conhecimento ele se dá nessas inúmeras relações que nós temos. Se a gente vai para o trabalho, é porque o trabalho nos proporciona relações. Mas eu vou lá para ganhar dinheiro, mas as relações elas acontecem. Seja com o amigo de trabalho, seja com o patrão, seja com o funcionário, seja com o cliente, as relações elas acontecem. E essas relações elas são oportunidades de aprendizado. O grande problema é que nós não percebemos essas relações como oportunidades de progresso. A ponto de alguns falar assim, Deus me livre, não gosto nem de cliente, não gosto nem de lidar com pessoa. E como nós vamos progredir sem as relações? Como eu vou perceber no meu mundo íntimo algo que necessita de uma lapidação, de uma realização maior, sem que as pessoas despertem no meu ser aquilo que eu tenho de pior? Porque é nessas relações que eu vou percebendo que eu sou intolerante, que eu não sou paciente, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E assim a gente vai colhendo material a ponto de conseguir depois fazer escolhas. Eu quero ser mais paciente diante dessa situação. Ou diante de fulano, de ciclano, daquela questão que ele sempre levanta e que me irrita. O problema não está em se irritar. O problema é não perceber que a gente é um irritado. Esse é o problema. E achar que a gente sempre está na razão,
por ser irritado. Não é essa a ideia. Se colocar nessa postura do irritado, né, e achar que a gente está na razão por ser irritado, é abrir mão do próprio progresso. Se colocar na posição daquele que não tem paciência, daquele que é intolerante, é abrir mão do próprio progresso. Porque para progredir, nós vamos aprendendo com Allan Kardec, é necessário o desenvolvimento, a casa tem aqui a campanha, né, o projeto, desenvolvimento das virtudes. Não há outro caminho. Ok? Nessa noite, então, nós vamos falar um pouco sobre o dever. Não o dever que as profissões impõem, mas o dever moral. Mas para a gente poder compreender essa temática do dever, e eu já adianto um pouco, o dever ele é fundamental no que tange a prática das virtudes. Se nós queremos ser virtuosos e praticar as virtudes, cumprir com o dever é de fundamental importância. Mas antes da gente adentrar no texto que nós vamos estudar, que nós vamos fazer a avaliação, um texto que nós retiramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto de Lázaro. Lázaro, ele é poético nas suas falas, ao mesmo tempo metafórico nas suas falas, ao mesmo tempo muito profundo naquilo que ele traz nos seus textos, nas suas reflexões. Nós não temos um único texto do Espírito Lázaro na codificação, encontramos outros. Então vale a pena a gente buscar os textos desse Espírito, porque eles são bem profundos. E nós nos deparamos com esse texto, o dever, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final vai estar lá, né, de onde nós retiramos, de qual capítulo. Mas antes da gente adentrar o texto, primeiro nós queremos definir aqui 3 palavras. Nós temos que ter uma compreensão maior e melhor dessas 3 palavras para compreender a ética do dever na doutrina espírita, ok? Vamos começar lá fazendo a seguinte pergunta: o que é a moral? Nós ouvimos tanto no Espiritismo, né? Eu tenho que progredir moralmente, eu tenho que progredir. O que é moral? Aí nós ouvimos lá fora assim, nem tudo que é moral aqui no Brasil é moral em determinados países. Isso é real? Se a gente se utilizar do código moral dos seres humanos, sim, é real, né? É claro que a gente vai encontrar em determinadas regiões determinadas ações tidas como uma ação moral. Que se eu fizer lá fora, eu vou para a cadeia. Eles não entendem dessa forma. Então não é desse código que nós estamos falando. Mas, vamos ver lá. Moral refere-se aos costumes, valores e princípios que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade específica. Então são princípios, são valores. Nós criamos aqui no Brasil determinados princípios, determinados valores que vão orientar o nosso comportamento diante das nossas relações, no trabalho, no lar, na sociedade, estivermos aonde estivermos. Mas quais são os nossos princípios, os nossos valores? Já começa a levantar a pergunta e fala, Andrei, meu Deus, é muita pergunta difícil, né? Onde eu vou achar a resposta para tudo isso? Quais são os nossos princípios, os nossos valores? Como eu oriento o meu comportamento se eu nem sei quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Quer ver eu trazer um valor aqui, que acredito eu, pelo menos a maioria que tem? A família para vocês é um valor? Qualquer coisa que me oriente contrária à formação da família, em favor da destruição da família, seja ela qual for a formação. Não estamos discutindo formação, tá? Nós estamos discutindo a família, seja ela qual for a formação. Qualquer coisa que é contrária à família, nós estamos, de certa forma, destruindo um valor. Nós estamos indo contra um valor moral que nós carregamos. E assim nós temos inúmeros valores, inúmeros princípios. Nós poderíamos dizer, de uma forma resumida, condensada, que moral é responsável, né, por dizer o que nós temos que fazer. Vandrei, você tem que ser tolerante. Você tem que ser
paciente, você tem que ser caridoso, benevolente, indulgente. E assim nós vamos encontrando inúmeras virtudes. E o código de ética, o código moral, ele vai, de alguma forma, trazendo respostas de como deve ser o nosso comportamento, ou o que nós devemos fazer diante das oportunidades em que nós nos relacionamos uns com os outros. Se eu estou lá no trabalho lá e passo por uma situação meio difícil, o que eu tenho que fazer? Aí a gente consulta o nosso código moral, que está baseado em princípios e valores, percebe? Vamos falar sobre a ética e a gente vai entendendo e vai costurando isso aí tudo. Vai ficar mais claro depois. O que é a ética? A ética é um campo da filosofia que estuda os princípios universais que orientam as ações humanas. Falou, pronto, André, agora você complicou tudo. Tudo orienta as ações humanas. Sim, a moral é o que fazer. A ética vai dizer como fazer. Um código moral sem ter por base a ética, aí nós temos um problema sério. Que aí é por isso que determinados agrupamentos constroem um código moral que nem sempre é tão moral assim. E que no Brasil talvez seja diferente. Porque nenhum nem outro está muito preocupado em construir com base na própria ética. A ética ela é responsável por estudar os princípios universais, os valores universais. Observe bem essa palavra, universais. Um valor universal que nós temos e que nós poderíamos trazer como exemplo é a própria promessa. Né? Isso é um princípio universal. Quando eu prometo algo, eu tenho que cumprir com aquilo que eu prometi. Né? Então a ética, ela estuda esse princípio, ela avalia e ela vai dizer lá para a moral como devem ser feitas as coisas. A moral diz o que fazer, você tem que fazer isso, mas ela vai dizer como. Ela vai delinear o caminho que deve ser seguido. Porque se ela não desenhar o caminho, eu posso de repente recorrer em erro. Eu poderia de alguma forma acabar com esse valor da promessa? O que vocês acham? Imagina só, né? Eu chego lá para o Romil, presta para mim aí X de dinheiro que eu te devolvo. Aí o Vandrei, né, claro, não quer saber nada da ética, nem de princípios, nem de nada, não devolvo o dinheiro dele, porque eu estou quebrando com um valor, com um princípio universal. Se todo mundo fizer isso, a própria promessa deixa de existir e de ter valor na sociedade. Nós criamos um caos, nós criamos um problema, porque ninguém vai nunca emprestar nada para ninguém. Nada. Porque ninguém vai confiar em ninguém. Isso seria bom para uma sociedade? Então nós temos que o quê? Entender a promessa como um valor. E assim, gente, nós temos inúmeros princípios, né? Inúmeros valores. A ética ela vai estudando tudo isso na raiz, para conseguir detectar a verdade nesse princípio. De forma que estejamos no Brasil ou aonde quer que estejamos, ela é sempre válida, porque ela prevê o bem-estar universal. A minha atitude, ela prevê sempre o bem-estar meu e do próximo. Não pode ferir ninguém, porque se ferir de alguma forma, já não tem como base um princípio universal, ou um valor universal. Então, a moral vai dizer o que fazer, a ética vai dizer como fazer. Como você deve ser caridoso, como que você deve ser tolerante. Como que deve ser o seu comportamento diante dessa ou daquela situação. Então, vai encontrando esses princípios para que a gente possa orientar as nossas ações. Onde? Nessa repetição que nós falamos no início. Trabalho, casa, casa, trabalho, casa, cidade, cidade para casa. E a gente vai nessas relações, enxergando oportunidades de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Na prece inicial nós ouvimos, né? Que a gente não leve só no coração, mas que a gente expanda isso. O que é isso, expandir isso? Se não levar para outras pessoas aquilo que nós aprendemos. E levar para outras pessoas é agir de acordo com os princípios e valores. Tá? A última palavrinha. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra? Volição?
É importante definir as palavras, até porque elas, né, alguns e muitos costumam chegar e me dizer, isso é tudo joguinho de palavras. Não é um jogo de palavras. Quando nós definimos bem a palavra, quando nós compreendemos bem essa palavra, isso é um aprendizado intelectual. Aí eu sei como colocar em prática aquilo que eu aprendi a partir da definição de uma simples palavra. A volição refere-se à capacidade ou ao ato de tomar decisões conscientes e exercer a vontade para realizar ações específicas. É o processo pelo qual os indivíduos deliberam sobre suas escolhas e decidem agir de acordo com seus próprios desejos, intenções ou motivos. Vamos lá. Vocês devem estar falando, mas eu faço o tempo inteiro, sou eu que escolho as coisas que eu vou fazer, né? Eu falo, será que a gente escolhe mesmo? Será que a gente escolhe? Às vezes nós fazemos as coisas de uma forma tão repetitiva que eu já não escolho mais. Eu só estou reagindo a estímulos externos à minha alma. Por exemplo, né, muitas pessoas falam assim, não, eu bebo Coca-Cola porque eu quero. Será que eu bebo porque eu quero ou porque eu já sou viciado na Coca-Cola e eu já não consigo mais parar de beber a Coca-Cola devido ao açúcar que ela tem? Aí alguns falam, não, mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Será que você tem? Então para, então. Simples. Nós vamos ver que até aquela ação de tomar a Coca-Cola, nós não estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. O que está acontecendo é que nós estamos sendo escravos de alguma coisa. Nem nisso há verdadeira liberdade. Porque não há mais consciência, é só uma reação diante de estímulos que nós vivemos nas relações no mundo. Se alguém no trabalho grita comigo, eu já dou um tapa, já grito também. Nós só estamos reagindo a estímulos. Se alguém discute comigo em casa, eu já fico emburrado, só estou reagindo a estímulos. Não são escolhas conscientes. Isso não é volição. A volição, ela pressupõe decisões conscientes. Olha o que ele fala, deliberar sobre as escolhas. É um processo que vem antes do livre-arbítrio. Porque quando há escolha, eu estou exercendo o livre-arbítrio. Na escolha há o livre-arbítrio. O que vem antes seria esse processo de deliberação. É mais ou menos assim. Eu vou citar um exemplo, você vai falar, mas isso é impossível de fazer. Enquanto a gente colocar isso enquanto impossível, o progresso é lento. Quando a gente compreende, começa a exercitar, o progresso se torna mais rápido ao longo do tempo. Digamos, vamos voltar ao exemplo lá, estou lá no trabalho, né? Alguém chega lá e grita comigo no trabalho. Eu posso, naquela hora, parar e falar assim, pera lá, antes de eu ficar nervoso, ser intolerante ou ser impaciente diante da situação, eu paro para refletir. Se eu fizer isso, eu vou estar criando um problema para o próximo e para mim? Vou. Se eu fizer esse outro, eu vou estar criando um problema para o próximo e para mim? Vou. Se eu fizer isso outro, eu vou estar criando um problema para o próximo e para mim? Não. Qual a melhor escolha? Isso é deliberar sobre suas escolhas. Antes da escolha, para que haja ação, eu delibero. Eu reflito as opções que me conduzirão a um caminho mais assertivo, de acordo com o quê? Com a ética e a moral. Princípios e valores universais. Se é universal, não é nem da Terra. É do universo. A ética é a ética. Estejamos em qualquer ponto do universo. Ela não pode ser diferente. Porque ela tem que estar baseada em leis universais. As leis de quem? De Deus, né? Pronto. Bem simples, né? Então é esse processo deliberativo. É parar para refletir antes de agir. Melhor, antes de escolher. Porque depois da escolha é que há ação. Mas normalmente nós estamos reagindo. A gente, por conta de determinados condicionamentos que nós já temos, vícios, a gente só reage.
né? Reage. Aquele que é agressivo, né? Fisicamente falando. Cara, se você fizer alguma coisa que o estimule, ele vai reagir agressivamente, não tem o que fazer. Porque ele é agressivo, aquilo faz parte do mundo íntimo dele. Ele pode mudar, mas para que ele mude, ele tem que realizar um esforço. Aquele que não é agressivo fisicamente, mas verbalmente grita, ele vai ser, porque quando estimulado para aquilo, ele vai gritar. Ele não sabe o que fazer diante daquele estímulo. Por quê? Porque ele nunca se preocupou com isso, ele nunca parou para pensar que aquela atitude que ele está tendo faz mal para o próximo e principalmente para ele, porque continua o espírito perfeito. Porque o espírito perfeito não viu. Vamos imaginar Jesus estressado, né? Que não dá nem para imaginar, mas imagina Jesus estressado. Imagina lá Pedro cortando a orelha de soldado e Jesus estressado com Pedro, né? Jesus, ele não precisa mais fazer esse processo de deliberação, porque Jesus já é. Nós precisamos para um dia sermos. Então, as escolhas de Jesus não tem como estar dissociadas das leis de Deus. Então, é claro, quando aconteceu aquilo com Pedro, ele olha, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para pensar, Pedro. Ajudando o amigo a entender o erro que ele está cometendo. Se fosse a gente, né? Já pegava o chinelo e falava, vem cá, né? Vou te dar uma chinelada que você está fazendo coisa errada. Porque a gente não sabe resolver de outra forma. Porque diante de estímulos a gente reage, a gente não age. Porque a ação pressupõe deliberação diante do processo de escolhas. Aí nós vamos realizar, né, os nossos desejos, as nossas vontades, mas conscientes do que nós estamos fazendo. Isso é consciência. Eu estou tendo uma visão panorâmica maior. Porque o processo de volição, ele pressupõe que quando a gente faz essa análise, a minha visão já é de futuro. Eu sei qual é a consequência que eu vou sofrer diante daquela minha escolha, diante daquela minha ação. Se eu fizer isso, eu posso sofrer isso. Então eu paro, não quero. Se eu começar a fumar agora, lá na frente eu já tenho uma visão, ó, vai dar problema. E a gente, enquanto jovem, né? A gente faz toda essa deliberação quando está na roda de amigos, né? Não faz nada, né? Quando chega, oferece, a gente fala, não, para se enturmar, nem que seja por vergonha, a gente faz o uso. A gente não delibera, a gente só faz, a gente só reage a estímulos externos. E isso é um perigo, é um problema para todos nós, jovem, adulto, seja o que for. Andrei, o que isso tudo tem a ver, né? Com o dever, né? Então vamos lá. Agora nós vamos amarrar tudo isso. Para a gente, agora com essa definição da volição, do que é a ética, do que é a moral, fica mais fácil compreender o texto de Lázaro. Lázaro ele vai começar falando do dever como lei da vida. E inicia lá da seguinte forma: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. Primeiro ponto, obrigação. Todo dever é uma obrigação. Isso até por definição de dicionário, não precisa nem para o ramo da filosofia. Todo dever é uma obrigação. Se eu escolho não cumprir com o dever, eu já tenho um problema. Porque ele vai dizer na sequência, o dever é a lei da vida, é uma lei. Se eu não cumpro, eu já estou ferindo a lei. Se eu estou ferindo a lei, e nós estamos falando de qual lei? Das leis de Deus, das leis naturais. Não estamos falando das leis dos homens, mas se aplica também às leis dos homens. Porque o que Jesus fala lá atrás? Por enquanto, cumpra-se a lei dos homens. Se tem que ser batizado, pode batizar. Não tem problema não. Porque tem que se cumprir a lei. Nós temos como dever, diante de uma sociedade, cumprir a lei. E na medida em que nós vamos progredindo, compreendendo a lei natural, nós vamos ajustando as leis dos homens. Mas é uma obrigação moral que nós temos que cumprir primeiro para conosco.
Porque todo o código moral, os princípios universais com base na ética, primeiro eles têm que estar em nós, para depois a gente expandir para o próximo. Não adianta eu querer cobrar isso do próximo se eu não tenho para mim. Colocando por terra aquela ideia, por que eu vou fazer isso se os outros não fazem? Se os outros não fazem, é o problema dos outros, não é meu. Eu vou realizar porque na realização desse processo eu estou progredindo. Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Indaga Allan Kardec, qual é o objetivo da reencarnação? O de chegar à perfeição. Nós reencarnamos para buscar a perfeição do espírito. Qualquer coisa que nós realizarmos que nos coloque distante desse objetivo é um problema para nós, gente. Se nós não compreendemos o que é a moral, o que é a ética, quais são os meus princípios, os meus valores, como é que eu vou agir acertadamente para realizar um progresso mais rápido? Ou alguém aqui adora viver aqui no planeta Terra? Nós adoramos porque nós temos a oportunidade, porque é uma oportunidade para o Espírito perfeito. Mas se vocês pudessem estar num mundo que não tem mais problema, vocês ainda assim iam querer viver na Terra? Estão percebendo? A Terra é um mundo de provas e expiação. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, já ganhou a liberdade para subir a um mundo melhor. Mas ele disse, não, enquanto um irmão meu aqui na Terra derramar uma lágrima, eu aqui permanecerei. No sentido de ajudar, porque já é uma grande alma. Mas nós podemos viver em um mundo melhor. Depende só das nossas escolhas. E como elas andam. Quando o cônjuge chega mais estressado, qual é a minha escolha? Quando o filho dá problema, qual é a nossa escolha? Quando o pai ou a mãe agem de uma forma que a gente já não gosta, qual é a nossa escolha? Como nós agimos ou reagimos? Obrigação moral, primeiro para conosco. Nós é que temos que entender esse processo. O que é o dever, como se cumpre o dever e assim por diante. Com ele nos deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. O dever se cumpre nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Isso me faz lembrar uma pequena história do momento espírita, onde um pai leva seu filho ao cinema, na hora de comprar a entrada, o ingresso ao cinema, o filho dele ainda pequeno, mas já tinha idade para pagar o ingresso, mais pequeno. Se olhando assim, fala, não precisa pagar, né? Quando ele chega lá, ele pede 2 ingressos, a moça do caixa olha e fala assim, mas ele não precisa pagar. Não, ele só é pequeno, mas ele já tem idade, tem que pagar. A moça do caixa olha, mas ninguém vai saber, não precisa pagar. O pai olhou para ela, olhou para o filho, olhou para ela e falou assim, não, mas ele vai saber. Percebem? Isso é cumprir com o dever com base em princípios e valores universais. Pequenas coisas, pequenos atos de corrupção aos quais nós somos convidados diariamente. E também nas grandes coisas, né? Se um dia a gente for, de repente, o presidente da República, um prefeito, um governador, talvez nós vamos ser convidados a cumprir com o dever nas coisas maiores. E nós temos que estar preparados. Porque existe um dito popular, e ele é fato, se nós somos corruptos nas pequenas coisas, o seremos mais ainda nas grandes coisas. Se eu suborno um guarda por conta de uma multa de R$100, quando eu chegar lá na frente e alguém me oferecer um cheque de R$1 milhão, é claro que eu vou aceitar. E às vezes a gente fica aqui embaixo falando, como que pode? Como que pode? A gente tá ali, né? Se corrompendo e corrompendo as pessoas nas pequenas atitudes o tempo inteiro. Só que nós nos percebemos. Por quê? Porque já é normal. Essa semana mesmo, em contato com um conhecido lá, ele comprou um patinete, anda de patinete, e eu vi que ele não foi de patinete para a empresa. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, rapaz, tá dando um problema na patinete que eu estou desconfiado que pode ser a placa, vai queimar, vai ficar caro. Eu vendi quietinho, já passei o problema para outro. Eu fiquei só olhando assim, como assim, né?
passou um problema. O outro pode se dar mal, você não. Percebe? Só que a gente vive essas questões como se elas fossem normais. Sem nós considerarmos os valores. Eu gostaria de passar por essa... Eu gostaria de alguém me vender um patinete com a placa queimando e gastar caro depois. Eu gostaria que alguém me vendesse um carro com motor fundido. Por que eu posso fazer isso para os outros? Isso não é normal, gente. Cumprir o dever nas pequenas coisas, para que a gente um dia possa ser convidado a cumprir o dever nas grandes coisas. E sejamos vitoriosos, né? E não aqueles que vão se perder quando tiverem grandes responsabilidades sobre os ombros. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Foi o que nós falamos lá no início. Mas deixa eu correr porque o tempo voou. O dever na ordem dos sentimentos. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Olha lá que interessante isso, né? Por que o dever é muito difícil de se cumprir na ordem dos sentimentos? Vou contar uma história. Imagina um rapaz que já tem o pai idoso. O pai mora ali na cidade, já numa idade meio que quase dependendo dos cuidados do filho. Mas o pai não pode sair da cidade. E o filho recebe uma proposta de emprego em uma cidade muito longe. O pai só tem a ele. Qual é o dever que ele deve cumprir? Mas a proposta de emprego é irrecusável. Os interesses, né? Eu vou ganhar muito mais. A atração do coração, né? Aquilo eu tenho que estar lá. Mas eu tenho um dever a cumprir lá com meu pai. Mas lá eu vou trabalhar muito e não vou poder olhar por ele. Qual deve ser a nossa escolha? Difícil. Então, assim, a gente poderia trazer, né, vários outros, né, problemas, né, outras histórias, mas nessa a gente vê ali, né, o interesse é uma oportunidade de emprego, né, o coração está ali, o carinho que ele tem que ter para com o pai, para com o familiar, seja quem ele for. O dever moral, a obrigação é ele cuidar do pai. Muitas pessoas abandonam as famílias, abandonam literalmente mesmo, para ir pregar em nome de Deus. É mais ou menos assim, não quero mais ter esposa, não quero ter mais filho, eu vou abandonar porque Deus me chamou para pregar. Andrei, quem que faz isso? Meu tio fez. Né? Nós temos um caso na família. Então, isso aconteceu. Dizia ele que em nome de Deus, que Deus chamava ele a uma missão e ele teria que abandonar, e abandonou mesmo e pronto, ninguém conseguiu convencer ele do contrário. E nós nos perguntamos, né? Será que Deus faz isso? Percebem? Qual é o nosso dever para com as pessoas? E olha que ele já tinha uma idade já um tanto avançada, então a esposa já é uma idade avançada. Sempre foi dona de casa, imagina a dificuldade que ele deixou ela. Percebe? Então, em nome de tentar cumprir com um dever que não é um dever, ele abre mão de cumprir o verdadeiro dever, né? Que é estar ali dando apoio. Porque ele não precisa abandonar ninguém. O que ele pode fazer é carregar todo mundo junto. Olha. Coitado dessa. Ela já decorou as minhas palestras, porque ela escuta todas elas inúmeras vezes, porque a gente sempre vai carregando. Né? Foi um combinado nosso. Né? Eu viajo bastante, esteja junto. Porque alguém tem que fazer. E se você estiver junto, vai ser muito mais fácil. Antigamente a gente trazia o filho, mas agora adolescente, né, jovem, já não quer mais vir, né? Então, tá bom, é o momento dele, a gente vai trabalhando. Então nós temos que cumprir, mas veja só, quando mexe com o nosso sentimento, com os nossos interesses, é muito difícil, porque está ferindo um interesse meu, está ferindo um sentimento meu, aí eu não quero. Ah, a pessoa gritou comigo, eu tenho que gritar com ela também. Será?
A pessoa me deu um prejuízo, eu tenho que dar um prejuízo para ela também. Será? Quando a pessoa erra com você, do ponto de vista de Deus, das leis naturais, quem está com o problema? Você ou ela? Digamos que ela foi lá e te causou um prejuízo financeiro enorme. Te deu um golpe. De quem que é o problema? É da pessoa que praticou o golpe. Isso é fato. Porque ela está contraindo uma dívida. Eu estou pagando, porque nada acontece por acaso. Se eu passei por um golpe, é porque eu tenho uma dívida para com as leis. E eu estou devolvendo alguma coisa que, em tempos antigos, eu retirei. Isso é fato. Nada acontece por acaso. Se eu estou passando por uma situação de constrangimento, é porque eu preciso daquilo. É uma oportunidade de relação para que eu compreenda algo em mim que precisa ainda ser reformado. Eu passo por uma experiência dolorosa para que eu aprenda lá no futuro a não praticar essa experiência dolorosa, ok? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Veja, se eu observar, fizer todo aquele processo de evolução, olha, diante dessa situação agora, eu vou parar para pensar qual a melhor atitude. Porque se eu escolher corretamente, eu não vou sofrer uma sanção da lei. Eu não vou estar prejudicando o próximo e nem a mim mesmo. Então eu estou cumprindo com o verdadeiro dever. Mas para cumprir com o verdadeiro dever, nós temos que conhecer muitas virtudes, muitas. Porque todas elas vão servir de material para uma reflexão mais profunda sobre aquilo que está acontecendo, para que eu faça uma escolha melhor. Por isso que a gente estuda tanto no Espiritismo. Porque quanto mais eu conheço, maior é o meu material de reflexão. Maiores são as probabilidades, dentro daquele processo de deliberação, de eu fazer uma escolha mais correta, mais acertada diante da situação. Por isso que ele vai colocar aqui na frente. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como que eu vou determinar o dever com exatidão? Onde ele começa? Onde ele termina? Olha a pergunta que ele faz. Onde começa? Quando eu tenho que começar a cumprir com o dever? E aonde eu devo parar? Porque parar, naquele momento, é cumprir com o dever. Olha que coisa interessante, né? A gente poderia trazer aqui alguns exemplos para, de repente, deixar isso mais claro, né? Imaginemos lá, num ambiente de trabalho, né? O amigo que fala muito alto no telefone. Então, a gente está numa sala e o amigo adora falar alto. Só que os outros também estão precisando se comunicar e ele falando alto atrapalha todos. Onde começa o dever? Aonde eu começo a invadir a tranquilidade do outro. Aonde eu começo com as minhas ações e com as minhas escolhas a criar um problema para o outro. Nessa hora é onde começa o dever. Eu tenho que refletir o que eu devo fazer. Naquela hora eu posso escolher sair da sala, ir para uma outra sala onde eu esteja sozinho, porque eu quero falar mais alto. A ligação está ruim. Eu posso falar mais baixo e tentar me fazer entender. Enfim, eu teria que fazer escolhas. Empatia, gente. Se a minha ação está gerando um problema para o outro, tem coisa errada. Ali começa o momento em que eu tenho que cumprir com o dever de ser melhor para não gerar um problema para o outro. E aonde ele termina? Acaba no limite que nós não desejamos que ninguém ultrapasse em relação a nós. Hoje está muito comum a gente pegar foto dos amigos, faz um memezinho e joga nos grupos lá. E a gente morre da risada, né? Mas alguém perguntou se o amigo gosta disso? Quantos de nós aqui perguntam, por favor, olha, eu quero fazer um meme para a gente dar risada, você me autoriza a fazer um meme? Se eu tenho problema, te mostra até a foto antes. Eu tenho amigos que eles mesmos mandam os memes deles, né? Vai colocando porque eles não têm problema. Então, ele não representa, de repente, fazer uma brincadeira.
Mas será que para todo mundo é assim? Só que a gente vai fazendo, a gente nem sequer pergunta. Direito à privacidade. Nós estamos invadindo a privacidade do outro. Eu pego a foto dele, faço uma brincadeira e publico em grupos. Se eu não quero que ninguém faça isso comigo, eu gostaria que fizesse, não. Para. Parar naquele momento com aquela ação representa cumprir com o dever. Percebem? Às vezes cumprir com o dever é agir. Às vezes cumprir com o dever é parar. Ou agir em outra direção. Percebem? Isso é cumprir com o dever. Igualdade na dor e critérios do bem. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Ninguém que reencarna na Terra, com exceção do Espírito Perfeito, está livre da dor. A dor, ela faz parte do progresso do Espírito Perfeito. Então não adianta eu olhar para a grama do vizinho e achar que ela é o tempo inteiro verde. Não é. A gente não sabe o que o camarada carrega dentro de si. Ah, o cara é bilionário, é o cara mais feliz do mundo. É nada. Não tem como ser feliz. A felicidade não é deste mundo, como disse Jesus. Não é daqui. Pode ter todos os bens do mundo. Não é. Sempre vamos ter problemas. Sempre vamos ter motivos ou situações que nos causam dor e naturalmente o sofrimento. Porque é nesse processo da dor que nós entendemos o caminho errado que nós escolhemos trilhar. Quando é jovem, às vezes fazemos a escolha do caminho das drogas, do cigarro, da bebida, do açúcar, né? Não vamos falar só das drogas, né? Do carboidrato, né? Exagerado, né? Vamos deixar bem claro, né? Com exagero. Um pouquinho pode. Mas às vezes a gente exagera. Chega no final da vida, nós vivemos um processo de dor. Aí é diabetes, é uma cirrose, é um câncer no pulmão, dependendo do nosso vício. E aquele processo de dor vai me ensinar o quê? Cara, tu rompeu com os limites aceitáveis das coisas. Ou até usou coisas que não deveria nem usar, porque o corpo não consegue trabalhar. É o caso do cigarro. Não tem o limite aceitável do cigarro. O corpo não está preparado para trabalhar as substâncias que existem no próprio cigarro. Qualquer uso já faz um malzinho, né? A mesma coisa as outras drogas, né? Drogas mais pesadas. É um problema. E nós usamos, de certa forma, sabendo a consequência, porque hoje ninguém pode alegar que não sabia que o cigarro ia fazer mal, né? Está escrito lá, né? O Ministério da Saúde adverte. Né? Percebem? Todos nós vamos passar, porque esse processo de dor é para que a gente entenda que fizemos escolhas equivocadas. Nós não deliberamos lá no passado. Se eu tivesse deliberado bem, eu teria deixado aquele pedaço de pizza excessivo, né? Comeria só no controle, para não ter uma gastrite, não ter uma úlcera, ou qualquer coisa parecida. Um mal-estar, né? De repente só naquele dia, porque comi exageradamente. Que a gente bota a culpa, né, como é que fala? Na azeitona da empada, né? Mas esquece que comeu 10 empadas, né? Percebem a realidade? É deliberar sobre nossas escolhas. Nós temos que ser conscientes do resultado das nossas escolhas. Então, todos nós somos criados igualmente para a dor. Se eu sou espírito imperfeito, nós vamos passar por um processo de dor. E não tem a dor maior, né? Ah, fulano tal sofre uma dor maior do que... Espera lá, ele está passando por um processo de dor que aparentemente é maior agora.
Mas talvez eu já tenha passado em outras vidas processos de dor que eram muito maior do que as que ele viveu. Percebe? Alguns chegam, não, mas para aquele que é pobre é muito mais dolorido do que para o rico. Ué, mas ele é pobre nessa vida. Na próxima ele pode nascer rico e eu vou nascer pobre. Como assim a dor é maior? Sendo que de uma reencarnação para outra nós mudamos o ângulo da nossa existência. Nessa eu estou no sexo masculino, na próxima eu posso estar no sexo feminino. E aí? Mas como as mulheres já estão quase dominando o mundo, eu estou torcendo para reencarnar no corpo feminino. Brincadeiras à parte, gente. Mas é realidade. São experiências que o espírito escolhe para que ele possa viver situações e, diante daquelas situações, realizar o progresso que ele precisa. Escolhe antes de reencarnar. Nascer em um corpo do branco, do preto, do pardo, do amarelo, seja o que for, são experiências de vida. É triste a gente ver a discriminação, seja para o que for, e nós temos que resolver isso. É por isso que a gente vai tentando criar a condição de espalhar a boa nova para que as pessoas não discriminem. É fato. Mas hoje eu sou o discriminador. Na encarnação que vem, eu passo para o lado de lá e sou discriminado. Por quê? Porque eu tenho que aprender a não discriminar. Hoje eu sou o que faço bullying. Na próxima eu nasço numa condição em que vão fazer bullying comigo. Por quê? Porque eu tenho que aprender que eu não posso fazer aquilo. Porque vai ser a minha escolha. Nossa, eu criei tanto problema para as pessoas nessa área quando estava reencarnado, que agora na próxima reencarnação eu já escolho. Olha, me bota nessa situação para que eu aprenda de uma vez por todas que eu não posso fazer isso com as pessoas. Isso machuca as pessoas. Machuca. Percebe? Então sim, é difícil para quem está vivendo. A dor, ela é sempre dor para quem está vivendo o processo da dor. Mas não quer dizer que para o outro é perfeito. Percebe? Pode estar um pouco melhor do que para mim nessa reencarnação. Nessa. Porque se eu não fizer boas escolhas nessa, na próxima eu posso estar no pior. Porque de repente eu feri demais a lei natural, não cumpri com o verdadeiro dever. Mas ele continua. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face à dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Percebe? Por que o bem é vário, né, nas suas expressões? Diferente da dor, né? A dor, ela é linear, né? Ela é igual para todos. Por que o bem é diferente? Vamos tentar trazer aqui um exemplo. Vamos voltar lá para os exemplos, né, de uma empresa. Imagine que a empresa ao qual nós trabalhamos, o dono chega lá e fala, olha pessoal, me desculpe, mas estamos passando por uma dificuldade muito grande. Financeiramente, não sei não. Temos uma chance muito grande, né, de fechar a empresa. O que vai acontecer? Primeiro, em relação à dor. Todo mundo vai ficar preocupado. Veja a igualdade na dor. Todo mundo vai ficar preocupado. Porque imagina, eu sem emprego amanhã, o que vai acontecer? Vamos pensar no bem agora, as diversas expressões do bem. O office boy, de repente, pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou trabalhar sábado e domingo para fazer as cobranças, para tentar trazer recursos para a empresa, para que a empresa pode crescer. É o que eu posso fazer, porque eu não tenho dinheiro para dar para a empresa. O CEO, por suas vezes, que de repente ganha um salário melhor, fala assim, ó, vou reduzir um pouco do meu recurso que eu retiro para ver se a gente continua. Veja, ações diferentes, expressões diferentes, mas todas são bem. Mas existem expressões diferentes. Nem sempre dar um pão para uma pessoa e para outra significa que a expressão foi igual. Porque você dá o pão para quem tem fome é uma expressão. Agora você dá o pão para quem tem comida todo dia, uma mesa sempre farta, é só um pão. Percebe a diferença? São expressões diferentes. Então, por isso que ele vai falar que o bem é isso aí. Por isso que a gente tem que refletir bem como nós estamos fazendo as coisas, quem nós realmente estamos ajudando.
Não é que nós não podemos fazer um carinho dando um pão para quem já tem o pão. Mas se isso vai ser feito em detrimento de quem tem fome, talvez é melhor a gente fazer a escolha de deixar com aquele que tem fome, porque eu não tenho dois para dar aqui e lá. Percebe? Deliberação, ação consciente. Percebe? Se eu não sou adepto da volição, nós temos um problema. Entendeu por que a gente define bem os termos? Dá uma compreensão melhor sobre a vida. Se nós fazemos uso da volição, nós não vamos alegar ignorância dos seus efeitos, porque todo o processo de deliberação de escolha eu vou olhar para o futuro. Qual é a consequência dessa escolha? Qual é a consequência dessa? Qual é a consequência dessa? Então, é melhor parar. Não vamos fazer, né? O dever é o mais belo laurel da razão. Descende deste como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Veja só, o dever descende da razão. Progresso intelectual despontando o progresso moral. É o que Allan Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, né? Que o progresso, nós evoluímos em duas vertentes, né? Intelecto e moral. Mas o intelectual, ele impulsiona o moral. Quanto maior o nosso conhecimento sobre as coisas, maior o manancial de ferramentas que eu tenho para colocar em prática no meu dia a dia, nas relações. Entenderam por que a gente vive essa repetição de coisas? Quando eu vou parar de viver a repetição de coisas? Quando eu aprender alguma coisa com aquela repetição. Porque todo dia eu fico impaciente diante daquela situação. Enquanto eu não mudar a minha conduta diante daquela situação, eu vou viver aquela situação. O filho me provando sempre daquela forma. A esposa, o marido, sempre aquela mesma coisa. Parece que aquilo não para. É a mãe que me trata sempre do mesmo jeito. É o pai. Por quê? Porque eu tenho que parar para pensar. O problema não é com eles, o problema é comigo, porque sou eu que estou incomodado. Se eu estou incomodado, tem alguma coisa de errado. Para refletir. Se eu estou ficando chateado, se eu estou ficando irritado, se eu estou ficando intolerante, se eu estou impaciente, tem alguma coisa errada. É um treino. Quando eu passo pela prova, eu não serei mais provado. Por que eu vou fazer uma prova de matemática que ensina 2 mais 2 se eu já sei o que é 2 mais 2? Percebe? É assim que Deus age. Ninguém vai passar por nada que não precisa passar, a não ser que seja em missão, como aconteceu com Jesus. Veio aqui para viver o que viveu em missão. É diferente. Então nós temos que estudar, nós temos que compreender. Se eu falo assim, eu tenho que aprender a ser paciente, mas o que é paciência? Alguém já definiu a paciência para si mesmo? Então como é que a gente vai ser paciente se a gente não sabe o que é ser paciente? Vamos ser indulgentes. O que é indulgência? Vamos praticar a caridade. Esse eu sei. Ser caridoso é doar o pão. Será que é só doar o pão? Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, é a 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? Olha o que nós estamos falando. Um espírito perfeito, o que ele entende por caridade? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Aonde está o pão nisso? Na benevolência, é fato. É também uma caridade. Quem tem fome, se eu posso, eu ajudo. Mas olha o que ele trabalha 3 virtudes, gente, para definir a caridade. Se eu não entendo o que realmente é caridade, eu posso estar em risco na prática da própria caridade. Porque de repente eu estou fazendo uma coisa achando que estou sendo caridoso, mas eu estou criando um problema. Não é.
a verdadeira caridade. Percebe? O homem tem que amar o dever, nós temos que amar. Diante das situações, quando a coisa começa a pegar, eu tenho que lembrar, eu tenho que cumprir com o dever. Então, para cumprir com o dever, eu tenho que fazer assim. Eu vou deliberar, eu vou parar, eu vou frear, contar até 10 antes de fazer. Vou criar a melhor estratégia. Na medida em que eu vou fazendo isso, a princípio é um processo lento, demorado. Às vezes eu vou ter que, olha, me desculpa, eu não sei o que te responder agora, está tudo muito confuso dentro da minha alma, eu vou me distanciar, amanhã a gente volta a conversar. Amanhã, mas eu preciso agora. Você precisa, então isso é um problema seu. Mas eu não posso responder agora, eu só posso responder amanhã. Por quê? Porque eu já estou dentro da minha alma em ebulição. Eu já estou quase pulando no pescocinho dele. Mas para não fazer isso, eu escolho parar, frear, refletir e depois voltar já com as deliberações, fazendo uma escolha mais acertada. Eu não tenho que fazer as coisas por impulso. Ninguém é obrigado a fazer isso. Se eu faço é porque eu estou permitindo. Ninguém tem que assinar um contrato na hora. Pera lá, deixa eu ler isso aqui primeiro. As letrinhas pequenininhas que estão lá embaixo. Deixa eu ver se eu não estou sendo prejudicado. Vou deliberar primeiro, né, para fazer as melhores escolhas, para que eu não tenha prejuízo. Se a gente faz isso no cotidiano, para as questões materiais, por que não fazer para as coisas espirituais, sendo que é o nosso maior desejo? Quanto mais nós estudamos, maior a nossa capacidade de deliberar sobre as coisas. Abrir mão de ler um livro, de estudar, de se aprofundar, de compreender a vida, é abrir mão do próprio progresso. É abrir mão da própria reencarnação. Nós viemos aqui para isso, mas eu não estou fazendo o que eu deveria fazer para progredir, percebe? Estamos fazendo tudo, menos realizar o progresso como deveríamos realizar. Não é que não tem progresso, tem, mas já é um progresso assim mais lento, sabe? Então a gente vai continuar mais tempo sofrendo, passando pela dor. Quando a gente faz a escolha consciente, a gente acelera o processo, porque é mais assertivo. Temos que amar o dever, não porque ele nos preserve dos males. Não é por isso. Mas porque ele confere à alma o vigor, o desejo, a ação correta, né? Porque o dever ele vem antes da ação, né? Existem outras virtudes que vão regular a ação. Mas ele vai ajudar nesse processo deliberativo de fazer escolha. Toda uma situação difícil, primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu tenho que cumprir com o dever. E o que nesse momento é cumprir com o dever? Aí eu delibero. Fica a dica. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a necessidade de cumprir com o dever. Jamais. Jesus cumpre com o dever até hoje. Foi por isso que ele saiu de lá, da sua esfera superior, e veio para a Terra, reencarnar num mundo de provas e expiações. Porque ele tem que cumprir com o dever. Porque a quem mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Se Jesus já tem mais, é claro que Deus vai cobrar mais dele, no sentido de ajudar aqueles que estão ainda em via do progresso. Então ele vem. Mas Jesus não precisa nem ser cobrado, né? Ele já é. Ele faz porque ele sabe. Ele já entende o dever. Nós é que ainda não entendemos. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Olha lá. Refletir as virtudes do Eterno. Quais são as virtudes de Deus que nós temos que nos basear na hora de agir e de pensar? E de sentir também. Quais são? E a gente vai encontrando esses princípios, esses valores universais que vão balizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Que não aceita esboços imperfeitos. Então não adianta eu praticar a caridade mais ou menos. Não é verdade. Não existe mais ou menos. Eu fui mais ou menos tolerante. Não tem mais ou menos. Ou você é ou você não é. Percebe? Se não foi, então não é. Então
não tem meia caridade, não tem meio perdão, né? Eu não sou meio paciente. Né? Alguns falam assim, não, eu sou paciente, né? Ou eu sou impaciente, ou às vezes eu sou paciente. Não, a gente não é paciente, ponto. Né? É que depende da situação, ela pode, a impaciência surgir ou não. Admita para si mesmo e trabalhe isso. Essa é a realidade. Porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Deus quer que a gente seja perfeito. Que a gente tenha todo esse conglomerado de virtudes, mas a gente tem que começar. E é isso que está lá, ó, eu falei no final, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, está lá, o dever. Vale a pena, eu pulei bastante, tá gente? Não daria tempo, já estourou o nosso tempo, mas eu já pulei bastante, então vale a pena ir lá e ler realmente, fazer mais reflexões, né? Porque Lázaro tem muito mais para nos trazer, ok? Então vejam só, para que a gente possa cumprir com o dever, primeiro, devemos estudar as virtudes. Segundo, devemos deliberar mais as nossas escolhas, para saber se nós não estamos ultrapassando os limites do dever. Eu vou deliberar. Vou cumprir ou não vou? Essa ação é um cumprimento do dever ou não é? Que virtude eu vou usar aqui para que eu continue realizando o progresso? Isso é ter consciência sobre a vida, sobre o que nós somos, aqui viemos aqui na Terra. Já tendo a certeza para onde nós vamos se praticarmos as verdadeiras virtudes. Então, meus irmãos, não é um processo fácil, mas é possível. Jesus passou por isso. Jesus não foi criado perfeito. Ele foi criado como todos nós, simples e ignorante. Mas realizou o progresso, chegou lá. Ele só é um irmão mais velho, bem mais velho, né? Que fez boas escolhas, deliberou bem as escolhas para chegar lá onde ele está. E nós também podemos chegar. Mas diante da dificuldade que ainda carregamos em nosso ser, no nosso mundo íntimo, que nos levam ainda a viver o homem velho que carregamos em nós, que nos fazem ter o maior interesse pela matéria do que pelas coisas do espírito, pelas coisas que elevam a alma, é que rogamos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós as Tuas bênçãos, o Teu amor, a fim de que diante dos embates da vida, nas inúmeras relações que promovem os gêneros de prova que tanto precisamos para o progresso, tenhamos acima de tudo força, esperança, fé. Em primeiro lugar, de que somos capazes de vencer a prova. E a fé e a esperança, Senhor, de que diante das boas escolhas um dia poderemos viver em seu seio, na paz e na tranquilidade infinita daquele que ousou escolher pela prática do bem. Contando assim, querido Pai, com teu amparo, com o amparo da espiritualidade maior, encerramos mais uma atividade, certos de que retornaremos todos em segurança para o nosso lar, para os braços daqueles que amamos. Muito obrigado por tudo e que assim seja.